Lenda ou verdade? Quando falamos de Santa Sara Kali, precisamos entrar nesse assunto com respeito, porque estamos falando de uma história que atravessou o tempo pela tradição oral, pela fé popular e pelo coração de muitos povos. Santa Sara Kali é conhecida por muitos como a padroeira dos ciganos, mas antes de ser vista assim, a lenda nos apresenta uma mulher negra, uma mulher escravizada, uma mulher que não tinha sangue cigano de origem, mas que com sua fé, sua coragem, sua entrega e seus feitos de amor, passou a representar para muitos ciganos e não ciganos a força da proteção, da cultura, da devoção e de um legado espiritual que continua vivo até hoje. Então vamos à lenda? Conta-se que no início das perseguições aos primeiros cristãos, algumas pessoas precisaram fugir pelo mar. Entre eles estariam as Três Marias e José de Arimateia, e Sara, uma mulher negra que os acompanhava. Em algumas versões, Sara era uma serva, em outras, era uma mulher de profunda fé e devoção que estava junto nessa travessia. E aqui, uma das partes mais simbólicas dessa história. Durante a viagem, o mar teria ficado revolto, a embarcação corria perigo, e diante do medo, da incerteza e da força das águas, Sara teria feito uma prece pedindo a Deus que acalmasse o mar. Então, usou seu manto como símbolo de fé, proteção e entrega, e segundo a lenda, o mar se acalmou. Sara teria prometido que, se chegasse em segurança, usaria aquele manto até o fim da sua vida como sinal de devoção e gratidão. Por isso, o manto, o diclô, se tornou um dos grandes símbolos ligados a Santa Sara Kali. Ele representa proteção, acolhimento, promessa, fé e cuidado. Depois da travessia, a lenda conta que Sara e os demais chegaram em uma região onde nem todos foram acolhidos com facilidade. Sara, por ser uma mulher negra, estrangeira e escravizada, teria enfrentado rejeição, julgamento e exclusão, mas foi acolhida por uma comunidade de nômades associada depois à tradição cigana. E é aqui que sua história se aproxima profundamente do povo cigano. Mesmo não sendo cigana de nascimento, Sara teria encontrado entre esses nômades um lugar de acolhimento. E a partir dali, começou uma caminhada marcada por caridade, amor, cuidado e devoção. A lenda conta que ela ajudava os necessitados, protegia os que estavam em sofrimento, orientava, acolhia, realizava feitos considerados milagrosos entre o povo. Por isso, Santa Sara Kali passa a ser lembrada não apenas como uma figura religiosa, mas como uma mulher de travessia, uma mulher que conheceu a dor do não pertencimento, uma mulher que precisou atravessar mares, rejeições e incertezas, uma mulher que, mesmo ferida pela vida, escolheu servir, proteger, acolher e amar. E talvez seja por isso que tantos ciganos e não ciganos se conectam com essa imagem até hoje. Porque Santa Sara representa a fé que não cabe dentro de uma única doutrina. Ela representa na religiosidade popular, na cultura cigana, na espiritualidade, na arte, na música, na dança e na devoção de muitas pessoas. Ela não pertence apenas a uma instituição, ela pertence também ao coração do povo. Mesmo não sendo oficialmente canonizada pela Igreja Católica Romana, ela é venerada como santa pela devoção popular. E isso é muito importante compreender. A sua força não vem apenas de um título religioso. A sua força vem da fé das pessoas, da tradição, dos relatos, dos pedidos, das promessas, das danças, das músicas e da egrégora construída por aqueles que a honram. Por isso, quando nós lançamos músicas que falam de Santa Sara, precisamos saber que não estamos apenas dançando uma melodia bonita, estamos tocando uma referência profunda. Estamos falando de uma mulher negra, de uma travessia, de um manto, de uma promessa, de um povo que acolheu e foi acolhido por essa história. Estamos falando de fé, de cultura,
de memória, de pertencimento e de devoção. E aqui eu te pergunto, você conhecia essa lenda? Você sabia que Santa Sara Kali, mesmo não sendo cigana de origem, se tornou uma das figuras mais amadas e representativas para muitos ciganos do mundo? Nós, que dançamos músicas que falam de Santa Sara, precisamos entender essa profundidade, porque representar Santa Sara na dança cigana não é apenas colocar passos sobre a música, é compreender o símbolo, é respeitar essa história, é sentir o que move os corações. A lenda até pode ter várias versões, mas a força que ela carrega é real para muita gente. E talvez seja exatamente isso que torna Santa Sara Kali tão poderosa. Ela vive entre lenda e a fé, entre a cultura e a devoção, entre o mar e a estrada, entre o manto e a dança. Ela nos lembra que mesmo quando não somos acolhidas por todos, podemos encontrar uma comunidade. Mesmo quando o mar se agita, podemos fazer da fé o nosso manto. E mesmo quando a história tenta silenciar algumas mulheres, a tradição encontra um jeito de fazê-lo atravessar. Santa Sara Kali atravessou e até hoje a sua imagem continua inspirando proteção, força, acolhimento e esperança.